Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 3 de outubro de 2025 e eu quero trazer um tema muito pertinente, assim, desde o começo era uma das minhas ideias iniciais, que é mecanismos, coisas que eu usei no meu processo de despertar espiritual, terapias que eu fiz, o que funcionou pra mim, o que não funciona tanto assim. Eu tô até com uma falta de ar, hoje eu tô tendo sintomas físicos mesmo de uma nova consciência, me sinto em um novo lugar e tá bem forte assim dentro de mim. É como se eu estivesse abrindo um novo espaço, assim, é como se o meu cardíaco tivesse expandindo mesmo, mas tão grande que não tem espaço mais pra ele ir, daí tá me causando essa falta de ar e é uma vontade também de chorar, de alívio. Hoje mais cedo eu tava fazendo limpeza aqui em casa, faxina, e então eu tive muito tempo assim pra refletir, pra pensar, me veio várias coisas muito importantes mesmo, reflexões, insights, coisas do passado, porquês, nossa, muitas respostas. A espiritualidade está trabalhando bastante comigo. Nos últimos dias também não tenho conseguido sonhar. Tenho sonhado, mas não me lembro muito bem do sonho. Mas quando eu acordo no meio da noite, me vem respostas também dos sonhos. Assim, eu sinto que eu tô num lugar muito, muito bom para se estar nesse momento de transformação planetária e evolução do planeta. E eu me agradeço muito, muito, porque todo o mérito é meu. Todo o mérito é meu. E eu não mudaria nada na minha história. Nada. Se tudo que eu vivi, todas as pessoas que eu conheci, tudo que aconteceu comigo até hoje, todas as tristezas, a dor, a alegria, lugares que eu fui, que eu precisava entender que não era lá que eu queria estar, tudo, eu não mudaria nada na minha história, não mudaria a minha infância, não mudaria a minha família, não mudaria absolutamente nada. Porque tudo isso fez parte de mim e me trouxe até aqui hoje. Inclusive em outras vidas, eu não mudaria nada. Não mudaria nada, porque hoje eu vejo que eu estou alcançando essa consciência mais elevada, essa consciência divina, e o que importa é o que eu estou vivendo agora. Então, o meu agora está muito diferente. Eu vejo claramente que é uma transformação. Eu vou tentar falar até mais devagar, porque eu assisto bastante vídeo no YouTube e aqui eu acho que eu falo na velocidade 1.5 no mínimo. E as pessoas são tão calmas, né, no vídeo, assim, apresentando o que elas querem falar, né? Mas eu acho que a minha cabeça, ela é um pouco rápida demais e a minha língua também. Mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mas talvez eu acabe me esquecendo das coisas que eu ia falar, enfim. O ponto é que eu tô vivendo uma fase legal, eu consigo ver claramente que é uma fase transitória, é uma fase de transformação. E que o que vai acontecer no futuro são coisas incríveis, não tem como não ser incrível. E ontem eu falei, né, do luto que eu tô vivendo, eu tô aceitando mesmo, eu tô tentando sentir esse luto, porque não é nem o luto da pessoa. Hoje eu tava até de manhã refletindo sobre isso. É um luto pelas coisas que não vão acontecer. E isso eu preciso sentir. Tudo que eu planejei, tudo que eu sempre quis, todas as coisas que eu sempre quis, que eu desejei do fundo do meu coração, que era o que eu queria e que bastava pra mim naquela hora, agora não bastam mais e não vão acontecer. Então eu preciso dar esse espaço pro meu ego sentir isso, entender no tempo dele, se acostumar com as novas ideias, porque eu sei que coisas muito melhores vão vir, vão chegar até mim. Hoje eu sou uma nova pessoa e todos os dias eu vibro uma nova consciência, uma consciência mais elevada. E apesar de não saber do futuro, não enxergar lá dentro, lá na frente, eu consigo sentir. E o viver sem ver ainda
é o que me deixa segura, é o que me traz essa estabilidade espiritual. Muitas vezes a gente não consegue saber o que quer, mas nesse momento eu tenho certeza absoluta do que eu não quero. Então o que eu quero só pode ser o contrário. Tudo que eu abri mão nesses últimos dias, tudo que eu consegui fazer, tem os seus porquês. Talvez eu não consiga enxergar todos ainda, mas eu tô no caminho. E eu quero começar por uma das coisas que eu fiz, que eu usei bastante, mas eu já vou começar por uma coisa que eu não me indico. Não serve pra mim, hoje eu não uso, eu não julgo quem usa, mas eu não vejo mesmo tarô, principalmente vídeos de tarô coletivo, não funciona. Eu acho que em determinados momentos da espiritualidade, do despertar espiritual, essas coisas aparecem pra gente como uma forma de aconchego também. A gente assiste muito, né? Eu assisti muito, eu não nego, não. Eu assisti muitos vídeos mesmo de tarô coletivo, eu tirei tarô. Eu, inclusive, tomei uma decisão uma vez baseada numa tiragem de tarô, e o tarô nunca conta sobre o futuro, ele conta sobre a energia favorável. Eu não quero, assim, vir aqui trazer as coisas sobre o tarô que eu não sei. Eu não sei fazer tiragem, eu não sei fazer leitura, eu só sei que o que mostra pra gente é a energia. É uma energia do que está favorável para acontecer e do que não está favorável para acontecer. Mas quem toma as decisões somos nós. Eu até atendo uma chama gêmea em que ela sente assim como eu, porque eu já falei aqui várias vezes, que no final e ainda nessa vida, né, nesse momento, eu sinto que eu vou acabar com a minha chama gêmea. Mas eu não posso deixar as coisas ao acaso. E ela tá nesse momento assim que ela deixa as coisas ao acaso, porque em nome disso, aceita qualquer coisa tá bom, não faz os movimentos, porque acha que o plano espiritual vai resolver tudo, porque somos chamas gêmeas, então vamos ficar juntos, assim, é uma certeza absoluta. Quando na verdade a gente não sabe, ninguém sabe do futuro. E mesmo ouvindo o tarô, mesmo fazendo até uma tiragem particular, aquilo não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer. E eu acho muito... Essa é a minha opinião, tá? Eu tô falando aqui 1000 vezes que é a minha opinião, que eu falo que saber do futuro pra mim não serve. Quem quer saber do meu futuro é meu ego. Porque a minha alma, ela tem confiança nas escolhas que eu faço espirituais. E a gente sabe quando faz uma escolha pelo ego. Eu, pelo menos, sei quando eu faço uma escolha pelo ego e quando eu faço uma escolha pela minha alma. Eu já fiz muitas escolhas pelo ego. Eu fiz uma faculdade inteira que drenou a minha energia por causa do que eu esperava muito do que os outros iam achar de mim. Tipo, eu ficava pensando muito no meu status social que aquele trabalho ia me dar. Sabe, eu fui muito enganada pela Matrix de que se você tiver um diploma, significa que você vai ter um salário, que você vai ter um bom emprego. Mas quando eu percebi que nada na minha vida nunca foi mais importante do que a felicidade pra mim, isso me apavorou, eu saí correndo. Sem mais delongas, eu vou começar porque eu não quero me perder muito no tema. Então eu quero começar por uma coisa que eu fiz muitas vezes, mas que pra mim não funciona, eu não acho legal, não vibra mais na mesma energia que é o tarô. Eu não fiz assim tantas vezes, não. Tarô sempre foi uma coisa que eu me contive muito pra tirar, mas eu tirei sim umas 3 vezes durante toda a minha jornada. Antes de descobrir sobre a dinâmica, eu nunca tinha tirado tarô. E, assim, não vou negar, o tarô, ele não lê o futuro, né? Ele lê as energias favoráveis para que tais coisas possam acontecer e chegar até nós. Mas, claro que tudo na vida depende das nossas ações. Então,
uma vez eu tomei até uma decisão bem importante, assim, em acordo com a tiragem do tarô. Não digo que me arrependo, não me arrependo, mas é uma coisa que hoje não bate mais em sintonia comigo. Eu acho que quem quer saber sobre o futuro ou quem tá sem direcionamento é o nosso ego, porque a alma ela só quer cumprir uma coisa, que é alcançar a nossa missão, aquilo que a gente acordou no plano espiritual para vir aqui viver e alcançar esse estado, né? Essa memória, esse estado de ser. Então, eu acho que o tarô, esse confiar em algo que não é tão estável assim, é mais uma necessidade do ego. Então eu não faço mais tiragem. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que fazia as tiragens, que era maravilhosa. Não era aquela tipo de pessoa que fica afagando o nosso ego. Ela sempre me falou a verdade da leitura. E às vezes até coisas que assim, como não batiam com o que eu queria no momento, me traziam confusão mental, tristeza, mas é claro, não é culpa dela, não culpo ninguém. E hoje ela, inclusive, ela também já não cabe mais na energia do tarô, hoje ela não lê mais, mas é isso, eu queria trazer o tarô porque hoje é muito leituras de energia pro coletivo, assim, eu acho que elas estão muito nesse lugar, sabe? Elas são muito good vibes. Sempre vai dar tudo certo. Tua vida vai melhorar a partir de agora. Escute essa leitura e se você sentir que é pra você, é porque o que eu tô falando é verdade. E isso não... A vida não é assim, entendeu? A vida, ela é feita de ações, pensamentos, mas as ações, elas são a materialização de um pensamento. Então, a gente não pode esperar que tudo caia no nosso colo sem se transformar, sem verdadeiramente fazer alguma coisa. Então, eu acho que essas leituras, devem ler a energia, mas também a energia é desfavorável. Porque nem tudo no astral é só bom, sabe? A vida é dual. Tudo é dual. Existe a sombra, ela existe por causa da luz. Mas a luz também existe porque existe sombra. E isso é o que eu acho, tá? Apesar de eu não me conecto, mas eu acho legal também algumas pessoas que fazem leituras pro coletivo, não só de chama gêmeas, mas pra evolução do planeta. Eu não acredito naquelas leituras que são 3 por semana, tipo, aí não dá pra acreditar pra mim. Mas aquela pessoa que faz uma vez a cada 3 meses, porque a vida, ela precisa também, sabe, desse tempo para acontecer, tempo para amadurecer, assim, as coisas dentro de nós, para receber os entendimentos. Nós somos humanos e como humanos a gente recebe as coisas na medida que aguenta. Então, aqui na Terra as coisas precisam de tempo de maturação. Então, essas leituras assim mais espaçadas, sabe, onde você vê verdadeiramente uma mudança, eu acho que são mais fáceis de sentir uma frequência maior. Mas essa é a minha opinião sobre o tarô. Já fiz, não faço e não indico também. Uma coisa que é super importante, que funcionou muito pra mim, que foi o meu primeiro contato com terapia espiritual, né, com terapia energética mesmo, foi o Reiki. Foi incrível o Reiki na minha vida. Eu tava vivendo no caos, na lama, no fundo do poço. E o Reiki, apesar dele ser momentâneo também, né? Ele é uma terapia que ele vem para alinhar os seus chakras através da energia vital do chi do mundo, do universo. E que a gente carrega dentro de si e que eles fluem através dos nossos chakras. Então, o Reiki, ele faz esse alinhamento. E eu morava fora e aqui no Brasil eu não faço ideia mais ou menos de quanto seja, né? Porque eu acredito que deva variar do lugar, da pessoa.
Aqui na minha cidade, a média, assim, você vai encontrar pessoas que façam por R$ 30 e pessoas que façam por R$ 150. A energia vital é a mesma. Eu acho que o que se difere é o cuidado, o tempo, sabe? Quem vai dedicar mais... Quem quer saber sobre você, sabe? Quem vai te dedicar mais uma certa particularidade de te ouvir, entendeu? Porque hoje a gente vende tempo, né? Então eu acho que acredito que seja essa diferenciação assim tão grande de valores. Mas não sei nem porque eu puxei esse assunto, é que na Europa, onde eu morava, era caro. É caro ter acesso a essas terapias, porque não é que nem no Brasil. Na Europa é diferente, a energia é diferente, sabe? As pessoas, elas não são tão abertas, com a mente tão espiritualizada que nem os brasileiros. Até tem uma lenda que aqui no Brasil é um grande polo espiritual mesmo, que os espíritos lá na quarta dimensão, eles pedem para vir para o Brasil, porque é mais... tem mais chances de você cumprir sua missão por causa do povo mesmo, da ancestralidade, porque a gente veio de muitos lugares, né? Somos descendentes de vários povos e sem contar que a gente é agraciado com a natureza e descendente de indígena, que são pessoas que viveram e vivem em contato com a natureza diariamente. Então a gente tem essa abertura energética muito maior. E lá na Europa, o que eu podia pagar era uma sessão por mês. E assim, o reiki, ele depende muito de você. A pessoa, ela vai te ajudar, vai alinhar seus chakras. Eu me sentia muito bem, era a hora do meu mês, assim, aquele momento que eu estava relaxada, que eu saía de lá. Parecia que todos os nós do meu corpo eram desfeitos e só que é claro que depende muito do seu ambiente, do que você faz depois, do que você faz diariamente. O reiki que eu fazia lá era o reiki ocidental, que tem... hoje eu já estudei o reiki, né, porque eu vou direto na fonte. E a diferença entre o oriental, que é o original, né, o japonês, o que foi canalizado, para o ocidental, é que no ocidental as pessoas incrementaram um pouquinho mais de ritual. Tem uma ritualística diferente. A minha professora costumava falar que era para as pessoas acreditarem mais, entendeu? Mas eu vejo que certas limpezas são importantes. Por exemplo, se você não come carne animal antes da sessão, tipo 48 horas, 24 horas antes, o seu corpo espiritual, etéreo, ele vai estar mais aberto para receber essas energias. Então isso é uma prática importante, que o reiki ocidental, ele meio que faz como uma regra. E no oriental, não. No japonês, não precisa. Inclusive, o japonês, ele tem até outras coisas que é o que você faz antes, né? A pessoa que vai aplicar faz toda uma limpeza, assim. O oriental, os dois têm. E que se conecta com a energia e pede a permissão do eu superior da pessoa para receber aquela energia. Mas, gente, o reiki para mim é algo tão forte que quando eu me conecto com a força reiki, só de pensar nesse momento, só de pensar e falar, a minha mão já começa a pegar fogo. Porque a energia já vem pra minha mão. Já começa a pegar fogo e eu consigo sentir assim. E quando eu tô aplicando, eu consigo sentir coisas da pessoa. Eu sou muito empata. Muito empata. Eu sinto a energia do ambiente, das pessoas e a necessidade. Por isso que eu choro muito, porque eu pego muito as coisas do ambiente pra mim. Hoje eu já sei me proteger disso. Eu não pego qualquer coisa, mas eu ainda sinto. Eu tenho essa facilidade de fazer a leitura das pessoas, do ambiente, de se tá bom ou tá ruim. E no trabalho, esse é um lugar que me mostrava muito o como eu sou diferente dos outros. Porque o ser humano, pra mim, isso era uma coisa que todo mundo sabia fazer. Aí depois eu peguei e falei assim, não, acho que as mulheres são mais sensíveis para essa leitura, né, de ambiente. Aí eu comecei a perceber mais ainda e falei assim, não, ninguém é assim. Isso é meu porque eu sou empata.
eu consigo fazer essa leitura do ambiente. E no trabalho era um lugar que me mostrava muito isso. Então, só de falar do reiki, a minha mão, a energia X já começa a, a subir assim em mim. E eu já sinto as plantinhas aqui de casa pedindo. Aqui em casa tem muita planta. Pedindo, tipo, eu quero, tia, eu quero. Manda pra mim. Eu já consigo sentir. Quando eu tô aplicando nas pessoas, eu consigo perceber o que elas precisam. Mas no reiki também, qualquer aplicador, meio que assim, o órgão, o local onde a pessoa tá mais tensa, mais desequilibrada, te chama, assim, a sua mão vai esquentar mais para que você saiba que ali você precisa enviar mais energia do universo. Então, enviando essa energia através das mãos, o reikiano, ele equilibra os chakras da pessoa, da planta, do animal, da casa, do lugar, do planeta. Então fica tudo em equilíbrio, mas em acordo com as coisas que você faz. Então, antes de receber essa limpeza do seu corpo, de não consumir álcool, não consumir carne animal, e o depois também, de também não consumir álcool, não consumir carne animal. Não adianta você fazer uma sessão de reiki e um segundo depois tá brigando no trânsito com alguém. Então isso tudo já vai desalinhando, vai trazendo desalinhamento de novo. Uma técnica que eu uso muito quando eu tô aplicando o reiki e que se assim alguém se sentir conectado com essa energia e quiser, né, fazer uma aplicação de reiki, você pode também pedir para a pessoa que está aplicando em você que ela transfira o reiki para o passado e para o futuro, porque o reiki é energia, então ela independe de tempo ou de espaço. Por isso que mesmo a distância é uma coisa que funciona como se você estivesse presencialmente com a pessoa. Então não importa, sabe, se você vai fazer uma sessão presencial ou à distância. A presencial é só mais confortável, porque, como eu disse, você pode dedicar um tempo à pessoa, à história dela, o porquê dela tá ali. E você pode fazer um carinho, sabe? O contato, nada substitui o contato presencial, porque você vai estar se dedicando a alguém. Você pode preparar algo especial, um perfume, sabe? Um incenso, um lugar de presença. As pessoas não têm mais isso. Hoje em dia o mundo é barulhento, então se você se dedicar a preparar um ambiente onde a pessoa se sinta segura, sabe? Acho que nada substitui isso, mas com relação à energia mesmo vai funcionar. Eu estando aqui e vocês aí, se eu enviar para vocês, vai funcionar da mesma maneira. Não tem problema. Então o reiki foi algo que foi assim, a coisa principal que eu não conseguia mais ficar sem, e conforme os meses foram passando, com uns 8 meses eu consegui ver a verdadeira mudança em mim. Eu acho que trouxe muito esclarecimento no processo de autoconhecimento, porque eu fazia terapia, então, e eu, né, tava numa fase que eu tava pesquisando muito sobre a dinâmica, assim, então, sobre o despertar espiritual, sobre o que era estar em dinâmica de chamas gêmeas, o que era tudo isso. Eu estava despertando espiritualmente, eu estava naquela fase que é bem complicada, onde a gente tem os sintomas físicos do despertar, a confusão mental, o não se sentir pertencente a lugar nenhum. E o reiki me trazia essa paz, essa plenitude. E com o tempo eu fui desenvolvendo, então eu já chegava lá na moça e eu já tava mais calma. As primeiras vezes eu chegava, gente, todos os meus chakras estavam bloqueados. Tipo, absolutamente todos. Ela ficava assim, a moça ficava até nervosa. Falava assim, meu Deus, como você tá conseguindo viver? Tua vida deve estar muito confusa. E realmente estava. Só que daí depois, com o tempo, eu já conseguia fazer... Eu já tinha um discernimento maior sobre quem eu era. Já estava me conhecendo bem melhor. Então eu já chegava ali com algumas coisas bagunçadas. E não que as coisas ao meu redor tinham mudado. Tipo, o trabalho mudou, pessoas que eu tava conhecendo, o dia a dia tava igual. Era só a minha mente mesmo. A minha mente já conseguia fazer certos discernimentos, fazer certas autocuras em mim. Então eu já chegava um pouco mais equilibrada.
Eu finalizei com o reiki quando eu voltei pro Brasil. Eu não fiz sessão aqui no Brasil. Eu já fui direto fazer o curso. Aí eu fiz o curso e o que eu mais gostei da minha professora é que não é esses cursos de 3 dias e você se torna reiki. Não, eu sou mestre hoje, reikiana mestre, eu posso dar cursos de reiki e adoraria talvez estar nos meus planos para um dia. E o que eu mais gostava da minha professora era que ela dava são 3 níveis e o mestrado. E ela dava um nível, e aí você só podia se inscrever para o próximo nível em 1 mês. Então você tinha esse tempo de maturação e ela mandava praticar os símbolos em casa. Então você tinha esse tempo de contato. E eu adorei, né? Hoje eu usei o curso, o principal motivo de eu ter feito foi para fazer a autoaplicação em mim mesmo. E aí hoje eu consigo fazer para outras pessoas, eu faço nos meus amigos, eu mando para minha família. Claro que assim, eu sempre peço a permissão da pessoa antes. A minha chama gêmea que não é, posso dizer que não é uma pessoa espiritualizada, né, apesar de acreditar em Deus e estar bem aberto para algumas coisas, porque ele vive falando que a gente é alma gêmea e ele acredita nisso. Ele acredita de verdade, ele sabe que é diferente, ele já me falou isso 1000 vezes. Mas ele não sabe nada de chamas gêmeas. E ele sempre pede, gente. Ele sabe que eu sou reikiana, ele não entende muito bem o que é, mas ele pede, ele sente quando eu mando. Tipo assim, ele me deu uma permissão eterna. Ele falou assim, sempre que você fizer pra você, manda pra mim. E eu queria que você fizesse em mim pessoalmente. Então, ele sente. Quando eu mando e não falo nada, ele vem e me pergunta se eu fiz, porque ele sente. Então é uma técnica que pra mim foi excelente, eu uso até hoje. Hoje menos, confesso que eu queria ter disciplina para usar mais o reiki, mas que toda vez que eu faço ele vem com uma limpeza, assim, tanto que no começo era até difícil pra mim, porque vem mesmo como uma expurgação de tudo que não é. E aí eu fico um dia depois, uns 2 dias depois, passando por curas mesmo. Agora, já nesse momento, bem menos, porque eu já tô bem mais equilibrada. Eu estou vivendo uma nova fase, mas ainda tem. E eu sei que é o reiki. Hoje eu consigo olhar e falar assim, eu falo, nossa, por que eu tô me sentindo desse jeito? Aí eu falo, fiz reiki em mim ontem. Aí hoje eu já consigo fazer esse discernimento. Então é uma prática que eu indico que quem puder fazer 1 vez por semana é excelente, 1 vez por mês também já vai adiantar muito. Mesmo presencial ou à distância, o que vocês puderem pagar, façam. Eu sempre uso quando eu aplico nas pessoas e em mim também. É uma técnica que a gente faz de pedir para a energia se permanecer na pessoa por pelo menos 10 dias. Eu não falo mais de 10 dias, porque eu acho que também, né, a vida acontece, assim. Mas eu peço pro reiki permanecer ali, assim, até onde ele conseguir, né, a energia conseguir ficar para continuar equilibrando a pessoa, assim, 10 dias após a aplicação. Então, assim, é uma data de validade que eu dou e funciona muito bem para as pessoas que eu aplico. E em mim também funciona muito bem. Outra coisa que eu fiz também, outra terapia energética, que eu fiz 2 vezes essa. E eu fiz... As 2 vezes foram muito boas, mas nenhuma tão boa quanto a primeira, que foi o Theta Healing. A primeira sessão foi, assim, 100% sobre a minha chama gêmea. A terapeuta é a mesma que fazia reiki em mim, ela não sabia nada disso e ela é muito espiritualizada. Ela não sabia que eu era chama gêmea, nem nada. Mas eu lembro que foi no momento que eu precisava, assim. Que eu tinha acabado de descobrir sobre o vínculo. Aí eu fiz o Theta Healing e foi muito esclarecedor pra mim. E eu deixei muita coisa, assim. O Theta Healing, eu não sei explicar direito o que é, tá? Porque eu nunca me especializei nisso, não foi uma coisa que eu me conectei tanto. Apesar de eu achar que é bem profunda. E que você precisa fazer isso com uma pessoa bem boa, porque pode ser que venha catarses bem fortes, assim. Eu, como
psicóloga, eu sei que você precisa estar com alguém muito bom para te amparar. Porque é uma coisa bem... Desculpa, ela é bem intensa. E o terapeuta, ele vai perguntando, né, se ele pode implementar programações na sua cabeça, em você, né, que para te permitir a cura divina, a cura crística. Aí você vai falando sim, sim, sim. E realmente isso acontece. Na primeira sessão que eu fiz foi para falar da minha chama gêmea, e eu lembro que no final ela me mandava falar assim, né, tipo... Ela fez uma meditação comigo e no final eu tinha que deixar ele ir. E quando eu tive que fazer isso, eu chorava muito. Eu chorava, não conseguia soltar a mão dele. Eu sentia dor. E ela ficou super preocupada. Ela falava assim, você precisa deixar ele ir. Você precisa que ele vá, deixa ele ir, deixa ele ser livre. E foi muito difícil. E hoje eu vejo, né, olhando pro meu passado, o quanto era complicado mesmo isso pra mim. E ao mesmo tempo eu consigo ver hoje que tipo eu tava segurando uma coisa que eu nunca tive. Até um mês atrás, quando eu tava envolvida ainda nesse triângulo amoroso, eu tava segurando coisas que eu nunca tive. E que se eu continuasse segurando daquele jeito, eu nunca teria. Nunca teria, porque tava todo mundo confortável, menos eu. Todos os egos em paz, menos eu. O dela, que não sabia, o dele, que tinha as duas, e o meu gritando, tipo... A minha alma gritava, o meu ego gritava porque eu queria fugir. Então, hoje eu vejo que o Theta Healing me ajudou muito nessa parte. A minha segunda sessão foi de cura maternal. Eu sempre achei que eu me dava muito bem com a minha mãe. E a gente se dá muito bem. E eu admiro muito a minha mãe. As coisas que ela conseguiu conquistar na vida, eu como adulto hoje vejo como foi difícil. E como ela é diferente de toda a minha ancestralidade, da minha família. Minha mãe fez coisas incríveis, gente. Do lugar que ela saiu, a pessoa que ela se tornou e que ela é hoje. Realmente, pobreza é um estado mental, assim. E minha mãe nunca se deixou atingir. Então, eu li o livro da Alice, das 5 feridas... É Lisa, né? 5 feridas emocionais. Aí eu comecei a perceber o problema que eu tinha com a minha família. Porque até então, pra mim, tava tudo bem. Eu era tudo bem com os meus familiares. Mas aí eu comecei a perceber que eu saí de casa com 17 anos... que eu fui morar sozinha, eu morei sozinha até os 25 anos, aí eu me mudei para outro país. Aí eu nunca mais precisei voltar a morar com a minha família, entendeu? Eu até fiquei um tempo na casa da minha mãe quando eu voltei pro Brasil, mas foi por minha escolha. Então eu percebi isso, que tipo, eu amava minha família, amava os meus pais, e pra mim a gente não tinha problema nenhum, mas porque eu saí de casa cedo. Porque enquanto eu morei lá, minha mãe e meu pai, eles ficavam o dia inteiro no trabalho. E no final de semana eu saía. Então eu comecei a perceber essas coisas, sabe? Então a minha segunda sessão do Theta Healing foi de uma cura maternal muito grande. A minha mãe é maravilhosa, gente, mas ela tem... Não vou nem chamar de problema, porque eu sou igualzinha hoje. E isso é uma coisa que eu cobro da minha mãe, cobrava. E a minha irmã cobra de mim. E eu não sei quem cobra da minha irmã. Mas com certeza alguém deve cobrar, porque ela também é igual a gente, que ela não percebe ainda. Mas é de sentir em silêncio, sabe? Eu não sou muito de falar sobre mim. Eu não sou muito de falar para as pessoas com palavras o que eu sinto por elas. Eu sou muito de ação, de carinho, sou muito carinhosa com quem eu gosto muito, com quem eu amo, com quem eu quero estar por perto. As pessoas que eu amo, gente, eu gosto de abraçar. E olha que eu não sou chegada a abraço, mas é que com quem eu amo, eu gosto de estar realmente perto. E a minha mãe sempre teve esse problema também de demonstrar carinho através de palavras e até de contato físico. Mas o amor dela, ela demonstra de outros jeitos. E eu vejo assim até com meu pai. Até meu pai sofre um pouco. E eu sou assim também.
com a vida, eu percebi que eu sou igual a ela, que eu também tenho esse freio de espaço, sabe? Tipo, eu venho até aqui, você não vai me ouvir falar muito, mas você vai perceber o meu amor nas minhas ações. A única pessoa que nunca teve problema comigo com isso foi minha chama gêmea, porque eu falo mesmo igual uma matraca. Não, hoje, né? Antigamente eu não conseguia falar nada pra ele do que eu sentia. Eu tinha muito medo dele fugir por causa dos meus sentimentos. Mas enfim, o Theta Healing é uma terapia que eu super indico. Acho maravilhosa. E, apesar de, mais uma vez, lembrar, se alguém quiser fazer, faça com um profissional muito bem capacitado. Muito bem capacitado, com boas recomendações. E, se possível, com alguém que você conheça. Porque talvez você possa ter catartas e você precisa de alguém que seja muito bom para te acolher nesse momento. Que saiba o que fazer psicologicamente, que saiba te tratar com técnicas quando você estiver em catarse. Catarse. Essa é uma palavra que é muito... Eu sempre confundo como fala. Outra técnica, terapia energética, que eu descobri que foi assim, essa eu tive que fazer também. Eu sou terapeuta, eu sou reconsagradora do útero, porque essa pra mim, essa é a melhor terapia pra cura ancestral feminina, pra se encontrar na sua feminilidade, pra você voltar a amar ser mulher, pra você se lembrar, pra você perdoar. É muito bom pra chama gêmeas. Pra divino feminino é maravilhoso, gente, porque os nossos karmas estão no passado. E o karma do masculino é no futuro, né? Presente no futuro, é no que eles queriam que fossem, mas eles não conseguem se desprender do agora pra ser. E o nosso é a prisão do passado, do que foi. E não só do nosso passado, mas do nosso passado ancestral também, de quem veio antes da gente. Então a gente é muito ligado a esse passado ancestral, ao que a gente foi nas outras vidas e a gente não tem nem acesso a quem a gente é. E a reconsagração do ventre, ela é bom para essa limpeza assim, do passado, essa cura ancestral, principalmente da nossa parte feminina, de curar coisas que... karmas familiares, assim, ancestrais de mulher mesmo. Então, ela chama reconsagração do ventre, né? Cura do útero, a técnica. Ela é um conjunto de meditações muito profundas também, que eu recomendo que se façam com pessoas bem qualificadas, que já fizeram a técnica várias vezes ou que são minimamente bem formadas para fazer isso, porque você pode trazer catarses bem fortes também. E não só na hora, talvez na hora você se sinta as emoções, mas depois elas venham a aflorar com muito mais vigor. É um negócio que, assim, que você consegue ver mudanças na vida para mais de 6 meses. E ela vem limpando tudo mesmo. Ela limpa tudo. Porque o que é esse conjunto de meditações, né? Que chama-se cura do útero. Ela funciona como se fosse uma menarca. A nossa menarca é a primeira menstruação. E ela serve como essa limpeza do nosso útero. Então, todas as energias de todas as pessoas que já passaram pelo nosso útero, que tiveram a conexão sexual com a gente, as que a gente queria, as que a gente não queria, as que a gente estava meio incerta, ou às vezes que a gente fez para agradar o outro. Mulheres sabem 1000 coisas que a gente faz, que a gente acaba num lugar que a gente não queria estar. Então, ela faz essa limpeza e essas energias, elas ficam armazenadas dentro de nós. Então, às vezes, você não consegue fluir com a vida, você não consegue ir no flow da sua vida, cumprir a sua missão, o seu papel, porque você tá armazenando, você tá com aquela energia de outra pessoa que tem uma crença que não bate com a sua, armazenada dentro de você. Então, essa meditação, ela funciona como essa limpeza. Ela limpa, ela é um ritual de limpeza e funciona como se fosse uma outra primeira menstruação. Então, o seu útero, ele sai desse momento limpo, ele fica... Tudo que vibrar ali dentro, toda a energia que estiver
ali dentro, ela vai ser só sua. Não vai ter mais nada ali de dentro. Pensa que todas as pessoas que você se relacionou sexualmente se relacionaram com tantas outras. Então, todas essas outras pessoas também estão conectadas com você. E essa limpeza, ela é excelente. Ela é excelente. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, de todas as coisas que eu sei, porque eu vejo a transformação real na vida das mulheres. E fazendo essa limpeza, eu digo que ela é uma coisa bem forte e a gente tem que estar preparado, porque tudo que não é para ser seu sai da tua vida. Em 6 meses, limpa, leva tudo. Gente, leva trabalho, leva pessoas, família, amigo, namorado que não tá alinhado com você, que não serve pro teu propósito de vida, leva embora. Leva tudo que você fez de errado, dinheiro que você conseguiu de uma maneira ilícita, se for o caso, leva. Não sobra nada que não é para ser seu. Não sobra nada que não foi acordado com você. Então ela é bem profunda mesmo. Você sair de lá, eu me sinto limpa. Ela é indicada para fazer uma vez na vida. Uma vez na vida, assim, no mínimo, todas as mulheres deveriam fazer. Eu faço em mim a cada 6 meses. E todas as vezes eu sinto uma emoção diferente. Todas as vezes vem muitos insights diferentes na minha cabeça. E as pessoas que eu faço também costumam fazer de 6 meses. E a vida se transforma, gente. É a certeza que você vai ter todos os dias de carregar só a sua energia dentro de si. A de mais ninguém. É a certeza de ser só sua. E a partir daquele momento, as pessoas que entrarem, né? Que você quiser conectar a sua energia do útero com uma outra pessoa, você vai ter a plena consciência de que é só a sua e a dela que tá ali. Claro que daí tem a história de todas as pessoas que ela tá se envolvendo também, né? Então, se você, assim, souber a história da pessoa, a pessoa está também em abstinência há X meses, então já dá pra você ter uma ideia, sabe? Eu tô conhecendo... Eu sou assim, eu me demoro, assim, agora então é quase zero pra mim me relacionar sexualmente com alguém, e me entregar, mas sempre quando você tá conhecendo alguém eu demoro muito tempo, e uma coisa que eu gosto é de saber que a pessoa também tá focada ali em me conhecer. Esse negócio de ficar tendo vários contatinhos, sabe, enquanto você tá conhecendo alguém, eu simplesmente não consigo. Quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu tento me entregar ao máximo. E se eu logo vejo que não é pra mim, eu pulo fora. Isso aí era até a Dani de antes, porque de hoje não aparece ninguém. Não tem ninguém. Não me conecto com ninguém. Esperando o milagre do Senhor depois que eu saí da indisponibilidade e energética. E eu sei que eu saí porque eu sinto isso. Eu tenho vontades que eu nunca tive, assim, de viver um amor diferente. E eu não fico mais só... visualizando a minha chama gêmea, sabe, nessa possibilidade. Hoje eu não imagino ninguém, mas eu sinto o amor, sabe? Eu sinto o amor livre, aquele amor que não prende, o amor que expande. Então, quem sabe, né, agora que eu saí dessa indisponibilidade, dependência emocional, alguém legal não aparece pra mim, mas eu ainda tô focada e com os holofotes em mim. Bom, eu já falei aqui do reiki, do Theta Healing, da cura do útero. A parte disso tudo sempre foi a meditação pra mim. Aprendi aos poucos. Eu escuto muitas pessoas falando que não sabem meditar, mas quando o meditar não é você sentar e ficar flutuando. Isso aí quem vai conseguir, né? Nem os monges indianos, ninguém mais consegue fazer isso hoje em dia. Mas é sim ficar em presença, em silêncio, é escutar a natureza, é escutar o ranger da cadeira que eu tô escutando aqui agora. Você estar em estado de presença com você mesmo. Às vezes o olho não precisa nem estar fechado. É simplesmente sentar num lugar e sentir o seu corpo. O yoga, ele é uma meditação ativa, né? A maioria dos yogas foi canalizado para as pessoas terem a força física necessária para se manter por muitas horas em meditação. Então, hoje se diz que o yoga é essa meditação ativa,
que é aquele momento que você está em presença, porque são exercícios intensos de alongamento, de torção, de isometria. Então você precisa estar prestando atenção em tudo no seu corpo, em como você está respirando, no seu tempo de respiração, se o teu períneo está contraído, se teu abdômen está contraído. Aí fora isso tem a força que você faz com o braço, com a perna. Então é muitos focos no teu corpo e você está 100% concentrado em si. Ainda mais nas posições que requer equilíbrio, então você não consegue conversar, você não consegue estar prestando atenção em outra coisa, senão você pode cair. E a meditação é exatamente isso, é estar 100% em presença do seu corpo, só que em silêncio, sem estar fazendo nenhuma atividade corpórea, em silêncio, sentado, deitado, mas em presença. E então a meditação, ela era a primeira coisa do meu dia. Hoje eu nem faço todos os dias, mas indico, deveria fazer. Mas ela era a primeira coisa do meu dia, porque o meu dia era muito barulhento, bagunçado. A minha cabeça pensava 1000 coisas durante o torcer do pano ali, né, do despertar espiritual, eu tava chegando no meu limite, assim, de preciso sair daqui, né, não me serve mais nada onde eu tô. Então era o único momento de silêncio, e eu comecei, assim, com pouquíssimos minutos, consegui ficar em silêncio, até que tinha vezes que eu ficava até atrasada, assim, pra minha vida, porque às vezes eu acordava e eu ficava 30, 40 minutos em meditação sem perceber. Eu comecei a acessar outras dimensões, estando ali no meu quarto e ouvindo conselho de manhã. Nossa, a espiritualidade trabalhou muito comigo nesses momentos meditativos, e eu tenho certeza que toda semente plantada ali naquele momento foi o que me fez florescer e hoje, né, dar e colher os frutos que eu plantei naquela época. Então a meditação é um momento de conexão profunda com as outras dimensões, com os outros seres, com todo o bem que está ao nosso redor disponível para ajudar a gente. E eu comecei com 3 minutos que eu conseguia ficar sentada sozinha. E ainda comecei com meditação guiada, que eu precisava do fone, que eu precisava de alguém falando comigo. E eu fui parar nesse lugar de 40 minutos meditando e, assim, eu pedia para ficar consciente, porque em mim doía. E olha que eu sempre fui uma pessoa que praticou atividade física. Eu pedia pela consciência, falava assim, gente, cansei, preciso voltar pro meu corpo. Será que vocês me deixam? Então, a meditação é algo muito importante. É uma técnica que foi muito importante no meu despertar. Fora isso, a oração também, eu acho que eu já disse aqui, né, que eu sou católica. Hoje eu já tô assim, eu amo Nossa Senhora. Nossa, eu amo Maria. Eu nasci católica, então foi o meu primeiro contato assim com a espiritualidade. Foi quem me trouxe a primeira salvação da minha vida, que me tirou da depressão. Eu nunca vou esquecer isso. Quem fez foi ela. Então, eu tenho esse carinho pela Igreja Católica, mas já sinto que eu não me conecto mais com as outras coisas. Hoje, até pela manhã, eu tava pensando sobre o casamento, né? E que eu tava pensando que o amor sempre foi a coisa mais importante pra mim. Apesar do meu ego ter colocado muitas outras coisas na frente, a minha alma sempre quis viver o amor de verdade, o amor de liberdade, o amor puro, no seu estado mais puro. E hoje eu vejo que esse é meu objetivo de vida, sempre foi viver esse amor, tanto interno quanto externo. E por causa de expressar esse amor, tipo, das minhas dependências emocionais, das minhas feridas que eu carregava, eu sempre esperei esse amor que eu tenho dentro de mim, que é gigante. Eu sempre esperei isso dos outros, então eu projetava nas pessoas, esperava que elas me devolvessem na mesma proporção. Mas ao projetar esse amor pra fora, a pessoa pegava um pedacinho pra ela e me devolvia muito pouco do que eu tinha dado. E hoje eu vejo que
eu tava pensando sobre o casamento e eu vejo que o casamento ele é um contrato social. E hoje eu não me vejo mais na necessidade, sabe, de casar. Assim, eu quero casar, isso com certeza eu quero casar no cartório, porque eu acho que, assim, precisamos viver o que existe no planeta Terra, né, que é se é a lei dos homens, a gente precisa estar sobre a lei dos homens. Mas quando eu falo de bênção espiritual, me veio até uma coisa muito bonita, assim, na minha cabeça, que, né, essa bênção espiritual, ela vem de dentro. O meu convidado de honra, o convidado principal do meu casamento vai ser Deus. E ele não vai precisar mandar um enviado. Ele não vai precisar se manifestar, o Espírito não vai precisar se manifestar através de um padre ou através de alguém que foi concedido, né, o dom de dar aquela bênção, porque Deus vai dar a bênção dele para mim pessoalmente. Deus vai vir no meu casamento, seja em festa, se tiver festa ou se não tiver festa. Entendeu? Se for um casamento dentro de casa só com meu marido, Deus vai vir todos os dias e vai me dar a bênção dele pessoalmente. Então, eu tenho percebido, assim, essa minha desvinculação com a religião, mas nunca com a espiritualidade. E eu vim falar disso, né? Porque uma técnica que eu sempre usei, também é de graça, que me ajudou muito, é a oração consciente a todo momento. Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, muito agraciada com... Eu sempre vi o melhor de tudo, então eu estou o tempo todo agradecendo, apesar de momentos ruins, né, que a gente passa nessa caminhada de despertar. Tem vezes que é bem difícil ver mesmo o bom do outro lado. E a gente tá tão preso em energias densas que é complicado. Mas o hábito de agradecer sempre, estar sempre em agradecimento, até quando coisas que você não quer que estejam acontecendo ou aconteça, é uma coisa que sempre traz graça. Agradecer pelo momento presente, pela vida, por estar a vida, porque às vezes eu já quis muito, gente, muitos momentos mesmo muito tristes em que eu não queria mais viver, que eu pedia pra Deus me levar, porque eu também eu era meio covarde, eu não queria mais viver, e sendo que a vida é uma bênção, né? A vida, estar vivo é uma graça divina, é uma oportunidade de expandir a consciência e de você poder se manifestar em outro lugar e evoluir. Esse é o nosso objetivo principal de vida. E a bênção em agradecimento, em prece, em oração, a todo momento, consciente. Ser feliz é uma oração, gente. Ser feliz é uma oração, porque Deus, ele é nosso Criador e ele nos deu a vida e ele não faz nada imperfeito. Então, até nos momentos em que a vida da gente não tá tão legal assim, podemos agradecer, porque em tudo o universo sabe o que vai acontecer, o universo tá equilibrado. E quando a gente acha que não, é porque ele tá mexendo os pauzinhos para voltar ao equilíbrio perfeito. Então, a oração sempre foi uma coisa que me ajudou muito, me conectou muito. E fora disso tudo que eu comentei aqui, a terapia, eu fiz psicanálise por muito tempo, por mais de 3 anos. Aí, depois que eu me tornei psicóloga, eu pulei para psicologia analítica do Jung, que é bem parecido com psicanálise de Freud, mas um pouco menos cético, mais espiritual, mais simbólico, do jeito que eu amo, que é até a área que eu atendo hoje. Sou analista junguiana, já me formei, mas ainda me considero em formação, porque eu ainda estudo, é muita coisa, muito conteúdo para aprender, muita gente inteligente aqui no Brasil, que sabe do que tá falando, que já estudou muito sobre Jung. É tanta coisa maravilhosa. É um momento quando eu tô estudando que eu tô em perfeita harmonia comigo. Eu sinto que essa é a minha missão, ajudar as pessoas desse jeito, mas ao mesmo tempo que eu sinto que não é só me limitar a isso, sabe? Ainda tem... Eu quero ser 1000 coisas.
mil coisas. Eu quero fazer tudo que eu gosto e tenho vontade, mas a psicologia analítica é uma delas. Então, o tratamento terapêutico, que é a cura através da fala, quando alguém me pergunta o que é fazer terapia, eu falo é cura através da fala. Muitas pessoas não conseguem nomear o que sentem. E na terapia você aprende. Você vai conversando. Eu tenho pessoas que chegam e não falam nada. Eu atendi uma moça, eu já falei, né, que eu gosto de atender adolescente aqui, gente. Essas crianças, ela ficou em silêncio comigo umas 5 sessões. Eu tinha certeza que ela não ia mais voltar. Mas eu acho que ela voltou mais pela insistência da família. Que era meio como se ela tivesse obrigada a estar lá. Mas hoje ela é tão maravilhosa, hoje ela se abre tanto, hoje ela consegue conversar, ela consegue nomear os sentimentos dela. E pra mim, terapia é isso, é você entender o que tá se passando na sua cabeça, saber como agir nos momentos e não reagir mais, é como agir com consciência. E a terapia trouxe isso pra mim, aprender a questionar os meus próprios sentimentos. E muita gente aprende a fazer isso sozinho. Não tô falando que precisa de terapia, mas eu precisei. E pra mim foi fundamental. Hoje eu sou muito questionadora de mim. Adoro ter um terapeuta onde eu posso questionar todas as minhas loucuras com alguém que me entende, com alguém que é profissional nisso. Mas eu faço mais porque eu sou psicóloga e a gente precisa de apoio, né? Porque eu já me sinto muito questionadora de mim, sim. Dos meus sentimentos, já sei lidar, já sei agir com consciência e não com impulso. E em tudo na vida. Eu tinha um complexo que era muito grande, que era o complexo do trânsito. E um dia que eu percebi o complexo, hoje, toda vez que dá vontade, eu já percebo, epa, complexo, não vou agir como eu agia antes, não vou cair na minha ancestralidade, porque algo me diz que isso não é meu, é ancestral, esse negócio de trânsito. Porque assim, eu não tenho pressa de nada, gente. Eu não tenho pressa de andar no trânsito, mas ainda assim é uma coisa que me irrita. Não gosto. Eu acho que é isso, as coisas que eu queria trazer aqui. Ferramentas que já entraram no meu caminho, mas que eu não fiz. Constelação familiar. Eu também só indico se for para fazer com uma pessoa que não é muito comercial, que não vai marcar 1 hora com você, só 1 hora, e aí a gente vai cortar porque acabou seu tempo. Eu acho que precisa de alguém muito bem preparado, que esteja preparado, pronto para receber você, caso você tenha uma catarse muito grande, porque sistema familiar mexe com coisas muito profundas dentro de nós. Todas essas terapias, assim, que são bem profundas, que trazem catarse, elas servem, na verdade, o que elas fazem é entrar no nosso inconsciente. E a maioria das coisas que a gente não gosta sobre nós, ou que a gente tem medo, ou que nos causa tristeza, a gente manda pro inconsciente, que é esse lugar dentro de nós, onde nós não sentimos nada, fica escondido, é como se tivesse toda sujeira embaixo do tapete. E essas meditações, essas terapias mais fortes, elas cutucam lá, elas vão lá dentro do seu inconsciente através de coisas visuais. A terapia sistêmica, ela é mais... Constelação familiar, ela é mais sistêmica, né? Então ela é mais energética. Eu realmente não sei como o terapeuta trabalha, eu nunca fui pesquisar sobre isso, mas eu posso falar como reconsagradora do útero, que é através de meditações visuais, né? A gente pede para a pessoa visualizar tal coisa, aí essas visualizações, elas te levam... Cada símbolo da meditação, da visualização, é uma parte do seu inconsciente, uma parte de você. Então a gente meio que vai tirando ali, fazendo a limpeza, tirando aquela sujeira do tapete. Então, dependendo do que vem, às vezes não era hora pra vir ainda, entendeu? Às vezes o seu inconsciente não estava preparado, você consciente não estava preparado para receber aquela informação. Era por isso que ela estava guardada lá atrás. Então, você precisa se consultar com um profissional que esteja pronto para receber, caso você tenha um piripaque. Não um piripaque, mas uma catarse muito forte.
Tem pessoas que eu já li. Eu já li entrevistas de pessoas que ficaram loucas por causa de constelação familiar, porque traz muita energia, a pessoa não consegue lidar com aquilo e acaba esquizofrênica. Mas isso é para muitas coisas, tá? Ativação de Kundalini fora de hora também. Isso aí deixa a galera louca mesmo. Esse daí é um dos problemas mais graves, assim, espiritualmente, né? Do campo espiritual das terapias. Porque a Kundalini é uma energia muito forte. Gente, eu nunca senti nada. Nunca senti nenhuma ativação. Às vezes eu sinto, tipo, uma cobrinha, assim, saindo lá de baixo ainda. Mas ela tá muito adormecida. Tá muito adormecida. E assim, não é uma coisa que eu fico me esforçando pra fazer, sabe? Eu nunca me forço a nada. Não me forçar, mas que algumas coisas eu quero aprender, então eu dedico o meu tempo. Mas eu nunca me conectei tanto assim com a energia Kundalini a ponto de querer experienciar, nossa, que nem louco, ir atrás disso, ativar a minha energia. Inclusive, eu tenho até um pouco de medo. Não de ativar dessa forma natural, porque eu acho que se for para acontecer uma hora, você vai atingir esse estado de consciência. Mas para forçar mesmo a atingir isso, nunca me despertou vontade, mas é uma coisa também que é importante ficar ligado de que talvez não seja tão bom assim forçar. Bom, acho que é isso. De todas as coisas que me realmente foram muito boas e significativas na minha jornada espiritual, são essas. Fora isso, só posso falar que a leitura bíblica para mim e conhecimento de todo o âmbito espiritual, leitura de várias coisas que trazem mensagens da espiritualidade, sempre foi uma coisa que me trouxeram muita paz mesmo, uma paz grandiosa dentro de mim. E são essas as técnicas que eu trago para vocês. Dentre tudo que eu disse, eu posso oferecer terapia analítica, sou psicóloga analista junguiana, também sou reconsagradora do útero, então eu faço as meditações de cura do útero. Para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é ver mulheres transformadas através dessas meditações. E o Reiki, que pra mim é a menina dos olhos de ouro, porque acho que todos precisamos dos equilíbrios dos chakras. Eu acho que a gente consegue pensar com muito mais consciência e estar muito mais consciente no momento presente. Bom, eu espero não ter esquecido nada. Acho que não. Espero que eu tenha trazido tudo que eu desejava trazer. Acho que ficou um vídeo um pouco mais longo do que a gente é acostumada, mas era uma ideia que estava há muito tempo mesmo na minha cabeça. Ideias de vídeos primeiros. Gente, então, obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.